dentro desse problema. Só que eu acho mais lindo aqui no capítulo de número 3, do versículo de número 4, quando Pedro e João estão subindo ao templo, e Pedro e João vão mudar o problema dele. Pedro e João vão tirar o problema dele. E como Pedro e João tiram o problema dele? A Bíblia diz que o homem está tão acostumado com o problema que ele tem, com a rotina que ele tem, que cada vez que ele subia ao templo, ele pedia esmola e ele estendia a mão. O homem era coxo. Então, cada vez que pessoas passavam na porta, o homem estendia a mão de sinal querendo moeda, ou querendo ouro, querendo prata, para poder se manter. Porque todo mundo sabe que naquela época uma pessoa que não andava, uma pessoa que não enxergava, não podia ter um emprego, não podia ter uma esposa, não podia ter uma casa, não podia ter uma família, porque ela tem um defeito. Então você imagina a mente desse homem que tem um defeito enorme, tem uma situação enorme, difícil de enfrentar, e o texto vai dizer que ele está tão acostumado com o problema que ele vai ao templo, mas não entra. É colocado na porta ele, e ele sempre estendia a mão quem passava para receber oferta. O homem está tão acostumado a estender a mão para receber oferta, que Pedro e João estão indo a orar no círculo de oração. E quando Pedro e João estão indo orar ao círculo de oração, o texto vai dizer que o homem, acostumado com a vida, com a situação, com o problema que ele tem, ele faz o mesmo gesto. E qual é o gesto? É de estender a mão. No versículo de número 4, você vai ver que Pedro e João, eles vão dizer assim: olha para nós. Em algumas Bíblias está dizendo assim: fite os olhos em nós. Quando você analisa que Pedro e João está dizendo, fite os olhos em nós, a pergunta é, para onde que esse homem estava olhando? Vamos lá? Uma pessoa acostumada a pedir esmola, ela nunca vai olhar pela pessoa que está dando, ela sempre vai olhar pela mão da pessoa que dá. Ou seja, se me der uma prata, eu vou olhar pela prata que ele está me dando. Aquele homem está tão acostumado com a situação, que a cada vez que pessoas davam dinheiro para ele, ele só olhava para a mão. Você observa aqui que dentro do texto, você observa que aqui dentro do texto, quando Pedro e João diz, olhe para nós, o homem vai fazer um gesto. Pergunte qual? Qual? Pergunte qual? Qual? Olha o gesto que o homem vai fazer. Aleluia! O homem estende a mão. Só que Pedro e João estão dizendo, olha para nós. Pedro e João, em momento nenhum, diz, estende a mão. O homem está tão acostumado a pedir esmola e parou de olhar para os homens, que o homem estende a mão. Aí Pedro vai dizer assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou.